O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de imposto. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância, e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, porque sou pecador. E eu vos digo, este último voltou-se para cá justificando, o outro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Já tem uns domingos que a liturgia vem nos falando do tema da oração. Domingo passado, falamos um pouco, as leituras nos direcionavam a nossa oração, nossa perseverança. A importância da oração na nossa vida, mas uma oração que tem perseverança, que insiste, que continua buscando Deus com intimidade, buscando Deus com a nossa fé. Não adianta eu buscar Deus só para me satisfazer a minha vontade, os meus prazeres. Mas eu tenho que buscar um Deus, reconhecer que esse Deus é o sentido da minha vida. Reconhecer que esse Deus me dá a salvação. É o sentido da nossa existência. Saímos dele, viemos aqui, voltamos para ele na nossa salvação. Este é o caminho proposto por ele. E ele deixa para nós essa busca da nossa fé. Essa busca de eu alimentar cada vez mais a minha fé na oração. E que seja uma oração com qualidade, não quantidade. Porque muitas vezes pensamos que é quantidade. E aí a gente começa a fazer orações e orações com palavras e palavras e não sentimos aquilo que sai do nosso coração. A oração tem que ter qualidade. Não é quantidade. Não é eu ficar repetindo e aquilo não ter sentido. Ou aquilo não sair do meu coração. Eu tenho que ter uma oração que sai do meu interior, que eu agradeço, que eu converso com Deus, que eu aproximo Deus da minha vida. Não Deus distante.
No passado, que nossos avós, nossos pais, nos mostravam um Deus muito distante. Um Deus que está lá no céu, olhando para nós aqui na terra, como um vingador. Como aquele que vigia, aquele que castiga. Nos mostrava esse Deus. Que quando chovia, vinha aqueles barulhos, raios, trovão, e aí falava, ó, é Deus raiando com as crianças custosas. E aí a gente crescia com medo desse Deus, porque mostrava para nós um Deus que estava vigiando, um Deus que vingava, um Deus que vigiava. Mas esse Deus não é isso. O Deus que nós seguimos, Ele é muito mais. Ele cuida, Ele é Pai, Ele é misericordioso. E hoje a gente vê a liturgia, a nossa oração como uma oração humilde, como uma oração que brota da nossa simplicidade, como uma oração que nos reconhece aquilo que nós precisamos, que somos pecadores. Senhor, tem de piedade. Senhor, sou um pecador. No Evangelho fala de dois exemplos de oração. Um homem que os dois foram no templo rezar. O primeiro está à frente. E ali ele começa a rezar se engrandecendo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou melhor que aquele que está ali no fundo, eu fiz tantas coisas, eu vou chegar ao reino dos céus. E ele se coloca tão grandioso que parece que não é nem um pecador, não tem pecado nenhum. Uma oração que não é remetida a Deus, mas a si mesmo. A sua grandeza, aquilo que ele é. Aquilo que ele imagina que ele já alcançou. E ainda compara com outro que está lá no fundo. E que esse outro vai fazer a sua oração, ele se abaixa. Ele se inclina e ele simplesmente fala, Senhor, tende piedade de mim, porque sou um pecador. Essa oração é voltada para Deus. Essa oração saiu do coração. Essa oração ele foi pedir aquilo que ele precisava. Ele reconheceu que ele é um pecador, que ele precisa da misericórdia, que ele precisa de mudar. Diferente daquele que está lá na frente, se engrandecendo. Oração voltada para si mesmo. A nossa oração tem que ser uma oração que brota de nós, da nossa humildade, da nossa simplicidade, da nossa conversa com Deus. De eu aproximar esse Deus que está no nosso dia a dia, não um Deus distante, mas um Deus que está aqui comigo, que convive comigo, que sofre comigo, que se alegra comigo, que nas minhas dificuldades Ele está ali me dando força, que nos meus momentos difíceis, de dor, de sofrimento, de depressão, de enfermidade, de luto, Ele está ali comigo. Porque eu sinto essa presença de Deus na minha vida. Quando eu não sinto, nesses momentos, eu começo a procurar lá fora outros falsos deuses, falsos profetas, porque a minha fé está pequena. A minha fé está abalada. Mas será que é a fé? Será que aí começa eu questionar? Deus não me atende. Deus não está atendendo meus pedidos. Deus não me livrou disso. Deus me tirou essa pessoa de mim. Deus me castigou por isso. É a nossa fé que está fraca. Deus está ali com você. Deus está ali te dando força para você ser vencedor, para você sair e levantar e continuar a sua caminhada. Como Ele fez com seu filho no alto da cruz. No alto da cruz Ele estava com o filho, mas Ele deu força para o filho vencer. Ele não tirou o filho da dor. Ele não tira. Mas depois que Ele se entregou para nos salvar, Ele vai lá e busca Ele da mansão dos mortos. O Pai da vida nova. Ressuscita. Como Ele faz com nós também.
nas nossas dificuldades, não pede a Deus, me tira essa dor, mas pede, me dê força para me lutar, para me vencer. Esteja comigo, me ajuda a carregar minha cruz, seja um sirineu, mas me dê força. E assim Ele vai te dando força, te levantando, até você vencer. E você ser um vitorioso, como o filho dele foi. Essa é a nossa oração, que deve brotar de nós. E que eu devo aproximar de Deus, cada dia. Não faça a oração só para se engrandecer. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou merecedor disso, eu sou merecedor de tal graça, eu sou merecedor de tantos milagres. Não. Reconhece que você é um pecador. Senhor, tem de piedade de mim. Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu sou um limitado. Estou aqui para te servir. A sua vida de oração tem que ser assim. E na primeira leitura a gente viu no Eclesiástico, Deus não faz distinção de pessoas. Ele escuta a todos. Ele está para todos. Ele serve e quer o bem de todos nós, filhos amados. E Paulo, na carta a Timóteo, ele está já sabendo que já ia ser os seus últimos momentos na prisão. Ele fala seu testamento. Venci, combati o bom combate e venci a fé. Estou pronto. Que bom seria se nós tivéssemos essa fé. De chegar no fim, perceber que nós estamos prontos. Venci o bom combate. Estou aqui, Senhor. Pode me levantar e me levar para o reino dos céus, para o paraíso. Uma vez eu fui fazer uma unção numa senhora, uma morte tão serena, uma morte assim que a pessoa estava preparada, porque muitas vezes nós temos medo, muitas vezes a nossa fé não é capaz de entender que a morte não é o fim. A gente pensa que a morte é destruição, pronto, acabou, mas é a nossa passagem para Deus, para o reino dos céus, para o paraíso. Essa senhora fez uma morte tão tranquila, uma passagem, estava ali preparada, só estava esperando a unção dos enfermos. Tão serena. Assim foi Paulo. Venci o bom combate, combati a fé, estou pronto. Que fé bonita, que oração bonita. Faça da sua vida essa preparação. Faça da sua vida essa oração em que você conversa com Deus, que você se entrega a sua vida, seu coração, que você agradece a Deus e dê valor e dê qualidade à sua oração. Viemos na igreja para isso, para aqui na Eucaristia, na escuta da palavra, na vivência de comunidade, nos estar em oração. E é um momento muito importante que nós devemos dar valor. E que muitas vezes a gente não sabe valorizar aquilo que é tão importante da nossa fé. Tem muitos lugares que a gente vai, que na igreja o povo conversa, o povo sai, o povo bate papo, o povo está no celular, o povo está mascando chiclete, o povo não dá importância àquilo que está acontecendo. A missa é um mistério tão bonito. Começamos saudando a Santíssima Trindade, invocamos a Deus o perdão para nos preparar para receber o corpo de Cristo e escutamos a palavra de Deus para vivenciar essa palavra e depois vamos para a Eucaristia, onde ali no altar do sacrifício Ele se entrega por nós, Ele morre, Ele ressuscita para nos salvar, para nos alimentar, para nos sustentar na nossa semana. É o próprio Cristo que está no altar, que vai baixar ali em persona Christi. Não é o Padre é instrumento na mão de Deus. Ali naquele momento da consagração é o próprio Cristo que desce e se entrega como alimento para nós. No Cordeiro, quando o Padre parte
Já o corpo, aquele momento é de suma importância. E que em alguns lugares o pastino está cantando o cordeiro, está abraçando, está dando paz de Cristo, está beijando, está indo lá no fundo da igreja, e ninguém olha para o altar. Olha para o altar, para a fração do pão, onde Deus se parte e reparte para cada um seu próprio corpo. Nós temos esse privilégio de comungar o corpo e o sangue de Cristo. Outras religiões têm símbolo. A Eucaristia é um símbolo. Não é presença real que nós temos. Então dá valor a isso. Vivencia bem essa fé. Vivencia bem essa oração da Eucaristia, da missa. E assim também faz na sua casa, no seu momento de oração. Porque se eu faço bem aqui, eu tenho que fazer bem nas nossas casas. Ao levantar, agradecer a Deus. Ao deitar, agradecer, pedir a Deus. Na refeição, na mesa ali, agradecer a Deus pelo alimento. Tem muitas orações tão bonitas que vai se perdendo. Eu lembro que no passado, nossos pais, avós, ensinavam a gente quando ia dormir. Com Deus eu me deito, com Deus me levanto. Com a graça divina e do Espírito Santo. E tem mais um pouquinho, eu esqueci. Não tem? Você lembra tudo? Não? Mas ela é mais um pouquinho. Eu guardei só essa parte. Eu não lembro o restante. Mas são orações belíssimas que foi se perdendo com o passar do tempo. A fé popular, a fé daquele povo tão simples, que trabalhava, que labutava, que criava ali 10, 15, 20 filhos, mas tinha uma fé bonita, que vinha do coração. Umas oração que ninguém sabe mais. Então são coisas que nos aproximam de Deus, que tem qualidade, que tem simplicidade, mas que chega ao coração de Deus. Faça da sua vida uma vida de oração.